Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como adicionar um novo disco no VirtualBox, tá? Apresentar ele no sistema operacional, fazer a formatação e criar um ponto de montagem a partir desse novo disco. Então eu estou aqui com o MOBA aberto, estou conectado como root. E o que a gente precisa fazer, que não é possível, é adicionar um disco com o sistema operacional online, tá? Então a gente precisa desligar a máquina. Como é que a gente desliga o sistema operacional? A gente tem o comando halt para desligar, a gente tem o comando reboot, que é para reiniciar a máquina, a gente tem também o comando power off, que é para desligar, e a gente tem o init. Init 0 desliga, init 6 reboot a máquina, tá? Então é uma das formas de como a gente faz o reboot do nosso sistema operacional. Reboot, ou a gente pode utilizar init 6, ou a gente pode desligar com halt, power off ou init 0, tá bom? É uma das maneiras aí. Ops, digitei errado. Power off. Automaticamente a minha sessão ela é encerrada. Vou abrir aqui a janelinha do VirtualBox, do VirtualBox Manager. A gente vai ver, ó, Powered Off. Já foi desligada a nossa máquina, tá? Então, beleza. Nosso servidor foi desligado. A gente vai adicionar um novo disco. Para isso, a gente vai clicar com o direito. Settings, né? Configurações. A gente está falando de adicionar um novo disco. Então, aqui, ó, Storage. Clicar aqui em controladora SATA. E a gente tem aqui a última opção, adicionar um disco rígido, tá? Aqui é um leitor óptico e aqui é um disco rígido. Então a gente vai clicar aqui, Add Hard Disk, Create, VDI, dinamicamente alocado, para ele ocupar o espaço somente conforme a gente vai utilizando. Next. E aí, ó, eu vou dar um nome para ele, underline aqui, Orabin. Vou deixar tudo maiúsculo aqui, Orabin. O nome é indiferente, tá? E o tamanho, eu vou definir ele com 50 GB. Lembrando, porque a gente está definindo ele como dinamicamente alocado, não quer dizer que ele vai ocupar os 50 GB agora, tá? Conforme a gente vai utilizando e ocupando o espaço em disco, é que ele vai ocupando o disco físico da nossa máquina física mesmo, né? Do nosso desktop ou laptop. Então vamos definir ele com 50 GB. Clica aqui em Create. Aí a gente seleciona ele, tá? Ó, tá vendo? Ó? Tamanho atual, 2 MB. Ó, o nosso disco do sistema operacional hoje tá com 2.37 GB, que é realmente o espaço utilizado no disco, tá? A gente definiu ele com 50 GB, mas após a instalação do sistema operacional ele ocupa só 2.37. No caso do Orabin, tá com 2 MB. A gente definiu ele com 50, mas só ocupa 2 MB. Vamos selecioná-lo. Então, beleza. Agora a gente tem dois discos aqui, tá? Clicar aqui em OK. Com isso a gente adicionou um novo disco no sistema operacional. Eu vou voltar aqui, ó, só para tentar explicar para vocês. Lembra que a gente utilizou o comando fdisk espaço "-l" para listar os discos? Aqui é uma controladora SATA. Então o disco, quando ele é adicionado no sistema operacional, ele respeita essa ordem, tá? Então esse é o primeiro disco que vai aparecer lá. Por ser SATA, vai ser /dev/sd. É o primeiro disco, SDA. Segundo disco, SDB. Tá bom? Então é assim que vai aparecer lá no nosso sistema operacional. Esse disco Orabin, ele tem que ser a correspondente para a gente lá, /dev/sdb. Beleza? Então, ok. Start, vamos iniciar aqui a nossa VM. Deixar ela carregar, tá? E a gente vai identificar o disco no sistema operacional, fazer a formatação dele e aplicar lá então o File System.
e criar o ponto de montagem. Então vai iniciar aqui a VM. Aqui na telinha para mim eu não estou apresentando, mas é a console, tá? Vou deixar carregar, aí eu vou utilizar o MOBA. A gente vai utilizar o MOBA para fazer a conexão no sistema operacional. Então beleza, já apareceu a telinha de login para mim. Vou voltar aqui no MOBA. Teclinha para cima, né? Conectar com o usuário Oracle mesmo, depois a gente vira root. Toda a senha Oracle, tá? Toda a parte de gestão de disco, essas coisas, elas requerem privilégios administrativos. Então beleza, o sistema operacional carregou, a gente está lá, fdisk espaço "-l". Ele vai listar todos os discos pra gente. E tem um novo disco aqui, ó. Tá vendo? O SDA já tem até lá, ó, os file system, tem a formatação, né? A partição 1, partição 2. E esse aqui, ó, não tem nada. Na aula anterior do Yum RPM eu mostrei para vocês o comando pipe grep. Vamos fazer aqui a mesma coisa, ó. Pipe grep, eu quero tudo que tenha SD no nome, que é do SATA disk. Então, ó, faz o filtro para mim, ó. Então a gente tem lá barra SDB, desculpa, com 50 GB, barra SDA, e dentro do SDA a gente tem duas partições, SDA1 e SDA2. Vamos criar aí então uma partição SDB, beleza? Para isso a gente precisa formatar esse disco. A gente vai criar uma tabela de partição. Antes disso, ó, PVS, PV Display. A gente vai criar aqui como LVM, tá? LVM, pessoal, é uma maneira de gerenciar os discos de forma lógica. Então eu crio uma camada em cima dos meus discos físicos. E aí, por exemplo, eu crio um pool de disco. Imagina que eu tenho 10 discos de 100 GB. Eu associo todos esses discos de forma lógica. Então esses 10 discos de 100 GB vão se tornar 1 TB. E aí eu disponibilizo para o meu sistema operacional 1 TB. Tá? A gente vai ver o file system, por exemplo, com 1 TB, mas na verdade são 10 discos de 10 GB. Isso permite o que? A gente definir o file system com 500 MB, 300 GB. A gente tem a flexibilidade de trabalhar com esse pool. Eu quero criar um file system novo, barra backup. Eu quero definir ele com 200 GB. Eu vou lá e defino ele com 200 GB. Ainda me sobrou 800 GB disponível. Aí eu vou lá e crio mais um outro barra Oracle, por exemplo. Eu defino ele com 500 GB. Então, pô, beleza. Eu tinha 800 GB sobrando. Estou ocupando 500. Ainda me sobra 300. Tá? Então, o LVM, ele permite a gente fazer isso. Ele permite a gente também utilizar desse espaço que está lá disponível para fazer resize, inclusive resize online do file system, do ponto de montagem. O meu barra backup, ele está com 500 GB, só que eu comecei a adicionar mais arquivos para serem backupeados, e os 500 GB não é suficiente, eu preciso de 600. Pô, ele vai lá e pega do pool de disco que está disponível e aumenta para gente. Então ele cria essa camada aí lógica para gente, virtual, na gestão de disco, que é muito bom. Então aqui, ó, PV Display, ele vai me listar aqui qual é o disco físico que foi criado o LVM. Aqui está no barra dev barra SDA2. Vamos pegar lá o SDB. Vamos criar uma tabela de partição para ele. Vai dizer fdisk barra dev barra SDB. Dá Enter. Vou pressionar M, que é o help, tá? E aí a gente tem as opções do utilitário fdisk. Aí uma delas é a criação, então adicionar uma nova partição. Então é a opção N. Opção P aqui, desculpa, é para fazer um print da tabela de partição. A gente só tem o SDB, por exemplo. Então a gente vai adicionar aqui, ó, uma nova tabela de partição. Então é N. A gente vai entrar dentro da opção do N agora, tá? Que é adicionar uma nova tabela de partição. A partição ela é primária ou uma partição estendida?
pra gente é uma partição primária. A gente pode pressionar P aqui, ó. Então ele tem a escolha. Se for P, é equivalente a primary. Se a gente digitar E, é extended, né? É uma partição estendida. Nosso caso é P. Dá Enter. A gente pode definir qual o número dessa partição. É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então é a primeira partição só. Aqui a gente pode definir qual o setor do disco que essa partição vai ocupar. Então imagina como se fosse um cilindro o disco. Tá? Então imagina um cilindro. Imagina lá um cilindro. E aí a gente vai pegar esse cilindro e fatiar. Eu quero dividir por setores. O primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, quarto setor, quinto setor. Aí cada setor, de começo a fim, vai ser uma partição. Tá? No nosso caso, a gente vai definir o cilindro inteiro. Então, eu não vou pegar uma porção e definir começo e fim. Eu quero pegar o disco inteiro para mim, tá? Então, ele fala aqui, o primeiro setor vai de 2048 até o último setor. A gente vai pegar o primeiro, que é o default aqui, ó. Dá Enter. Qual é o último setor do disco? Vamos pegar aqui o default, que é literalmente o último. Dá Enter. Bom, a gente saiu do utilitário agora de adicionar a nova tabela de partição. Se a gente pressionar P aqui, ele vai listar, ó, /dev /sdb1. Lá quando a gente listou anteriormente, cadê o fdisk aqui? M, o P aqui, ó. Ele não listava pra gente, né? Ó. Ele não listava pra gente aqui uma partição, porque ela não existia. Agora ela existe. Pressionar M de help. Só que é o seguinte, essa partição ela só está aqui por enquanto em memória. Para a gente realmente definir ela no disco, gravar e efetivar essas alterações, a gente precisa pressionar o W. Tá? E aí ele vai gravar de fato a tabela de partição. Se a gente faz aquele grep de novo, ó, fdisk espaço -l pipe grep sd, ele vai mostrar lá, ó, sdb, e agora o sdb tem uma tabela de partição chama sdb1. Então beleza, com essa tabela sdb1, essa tabela de partição, a gente vai fazer assim, pv create e o disco /dev /sdb na primeira partição. PV Create, pessoal, a gente está indicando para o sistema operacional que esse disco vai fazer parte aí, então, de um programa do LVM, que é o Logical Volume Management, que é para a gente utilizar o LVM, que é esse gestor aí, que faz essa camada de abstração de disco para a gente, que dá a flexibilidade de estender o disco, reduzir disco, adicionar disco, tá? Pro pool. Então, beleza. Agora, se eu executo PVS ou PV display, a gente tem lá os discos, ó, SDB1, que está fazendo parte agora desse programinha aí do LVM. Agora a gente precisa criar um grupo para esse cara. A gente tem o VGS ou VG display, que lista o nome dos grupos, ó. O nome do grupo OEL, né? Oracle Linux. A gente vai utilizar o comando aí, ó, VG create, para criar esse grupo. Então vai ter todos os parâmetros aqui. Pode ser que até apanhe aqui um pouco, faz tempo que eu não utilizo ele. Não fui buscar nenhum exemplo agora na internet. Pra gente criar o grupo. Aí tem os argumentos, né? Se a gente digitar aqui também, ó, VG create espaço -- help. Aí ele também traz a lista com os argumentos que são necessários para criar o grupo. Aqui a gente define o tamanho máximo. Se eu não me engano, -n era pro nome. Pra gente criar o nome. Passar como parâmetro.
ou não. Vamos lá. VG create /dev sdb1 ora bin falando que já existe um file system para esse cara. VG create. Espera aí. Vou abrir o Google aqui rapidamente. Vou buscar um exemplo do VG create aqui no Linux. Rapadura é doce, mas não é mole não, pessoal. Fazer gestão de sistema operacional. Tá, na verdade é o contrário. SDB1. Então aqui, ó. Ora bin. Pronto, criou. Era o contrário, eu inverti. Se a gente faz VGS ou VG display, ele vai mostrar aqui agora um ora bin, ó. Tá vendo? Formato LVM. Então tem lá 50 GB. É o tamanho dele, tá? A gente criou um grupo, na verdade, né? A gente pegou um disco físico, atribuímos um grupo lógico. Agora a gente vai criar um file system para esse cara. Que aí é o LV, né? É o LV create. Então, LV create -- help. A gente vai ter lá todas as opções para esse cara. Eu tava confundindo, ó. -n aqui, ó. Não era no VG create, era no LV create. Então, LV create. Vou pegar aqui um exemplo também na internet. -n. Vamos dar um nome para esse cara aqui. LV ora bin. Só para dar um nome que a gente precisa. A gente tem -L minúsculo, 100% free. E aí a gente passa o ora bin, que é o VG, que é o volume group que a gente criou. A gente está fazendo o seguinte, a gente vai criar um file system chamado LV ora bin. Vamos utilizar 100% do espaço do volume group. Lembra lá, ó, volume group lá em cima. De novo. Aqui, ora bin. Ele tem 50 GB, ó. A gente pode pegar uma porçãozinha só desses 50 GB. Se a gente quisesse definir o nosso file system com 10 GB, por exemplo, tá? Nesse caso, eu quero definir com o 100% disponível que a gente tem, que é 50 GB. A gente vem aqui, ó, 100% do que está disponível do ora bin, tá? Vamos definir esse cara, ó, beleza. Agora eu faço LVS ou LV display, tá? Tô fazendo VGS, LVS, PVS, é uma abreviação e é claro que tem um nível de detalhes também que é um pouco mais diferente, ó. LV ora bin, que pertence ao grupo ora bin, tem 50 GB. Agora, se eu faço LV display, ele me traz uma tabulação maior, tá? Então, /dev, /ora bin, /lv ora bin, tá vendo? Ele criou um device para mim agora, como se fosse um disco, tá? Mas é um disco virtual que aponta para o /dev /sdb1, beleza? Agora sim, a gente define lá um tipo de file system para esse cara aqui. Então a gente vai precisar aplicar um file system para ele. A gente tem o MKFS, que é o Make File System, por exemplo. E a gente escolhe o file system que a gente quer. Se a gente quer um XFS, um ext4, ele tem aqui embaixo aqui, ó.
tá? BFS, XT2, XT3, XT4, MS-DOS, VFAT. A gente vai utilizar o XFS, que é um dos mais novos, e o XFS ele permite de forma fácil a gente redimensionar, né? Fazer o increase, o aumento do file system de forma online, beleza? Então mkfs.xfs, e aí a gente passa como argumento qual o volume que a gente quer aplicar o file system, quer formatar, que é esse cara. Ó, formatei, certo? Tá aqui formatado, bonitinho. Ah, a gente não tá vendo nada diferente, ó, df espaço menos h. Não tem nada aqui de diferente, absolutamente nada. O que eu vou fazer? mkdir barra u01. Eu vou criar um diretório chamado barra u01. Beleza. Esse diretório vai servir como ponto de montagem para eu acessar o disco que a gente acabou de formatar. O diretório é o link simbólico que faz acesso ao disco físico para a gente. Isso chama-se ponto de montagem. Beleza? Então a gente vai pegar esse cara que a gente formatou aqui, ó, e vai montar ele no barra U01. Beleza? Aí com isso, o nosso barra U01, toda vez que a gente mandar um arquivo para o barra U01, na verdade a gente está mandando ele para o disco físico, que é esse cara aqui. Beleza? Então lá, mount. Eu quero montar esse cara. Na onde? No barra U01. Pronto, ó, não trouxe saída nenhuma. Se eu faço df espaço menos h, eu vejo esse cara aqui agora, ó lá. Ó. O meu barra 01 é meu ponto de montagem. Ele está aqui. O meu barra 01 tem 50 GB. Por conta dos metadados que são utilizados para montar e fazer a referência, ele ocupou aqui 33 MB. Só que eu ainda tenho disponível, né? Aqui ele está fazendo um arredondamento, tem lá 50 GB disponível, tem 1% só usado. Então agora eu posso vir aqui, ó, no barra 01, ó, lá dentro, ó. Consigo navegar lá dentro dele. Ó. Se eu quiser criar um arquivo, touch test. Olha lá, o arquivo ele existe agora, lá dentro do barra 01. rm teste. Opa, rm espaço teste. Só tem uma coisa que falta a gente fazer aqui, que é o seguinte: se a gente rebootar a máquina, fazer o restart ou desligar e depois ligar ela, o barra 01 não vai aparecer aqui pra gente de forma automática. A gente teria que de novo executar o comando de mount. Então, para a gente fazer isso, com que a gente reboot o servidor e todos os file system eles montem, a gente precisa adicionar os nossos file system dentro de um arquivo chamado fstab. Então é /etc /fstab, que é File System Tabulation, né? Seria o acrônimo. Então ele tem, ó, o nosso barra, o nosso disco físico é o barra dev barra mapper ol-root. Esse disco físico tem como ponto de montagem o diretório barra, que é o diretório raiz. O tipo do file system aplicado, que é XFS, e aqui algumas configurações que são aplicadas default. A gente vai editar esse fstab e vamos adicionar esse cara aqui. Então, ó, vi /etc fstab. Vamos aqui para a última linha, ó. E aí eu vou dar uma dica agora para vocês. Vamos começar a avançar um pouquinho também nos conhecimentos de VI. No modo de navegação, ou seja, pressiona o ESC lá, várias vezes se vocês quiserem, para ter certeza. Segura o Shift e pressiona a tecla G 2 vezes. Seria o equivalente ao G maiúsculo. G maiúsculo 2 vezes. Quando eu faço isso, eu vou para a última linha do meu arquivo. Shift GG. Vocês viram que o cursor mexeu? Ó? Última linha. Se eu pressiono GG 2 vezes sem segurar o Shift, eu vou para a primeira linha. Olha lá, voltei para a primeira linha. Olha o meu cursor. Aqui. Tá? Shift GG, eu vou para a última linha. Estou aqui. Estou ensinando vocês aqui para vocês ganharem tempo com o VI. Eu falei já que o VI ele é muito poderoso.
Agora, a gente vai entrar no modo de inserção. A gente tem duas maneiras. Pressiona a tecla I. Então, entrei aqui no modo de inserção. Só que para eu escrever numa nova linha, a gente teria que vir aqui até o final do arquivo, pressionar Enter. Certo? Não é isso que a gente vai fazer. Task. De novo, GG. Estou no começo do arquivo. Quero inserir na última linha. Fácil. Shift GG. Fui para a última linha. Shift A. Quando eu faço isso, o Shift A ele entra no modo de inserção no final da linha. Onde o cursor moveu. E ó, entrei no modo de inserção no final da linha. Agora eu só pressiono Enter. Olha que fácil. De novo, ESC, GG, subir no topo. Quero ir para o final do arquivo. Shift GG. É que aqui eu já tinha inserido uma linha, né? De novo, Shift GG, vou para o final do arquivo. Shift A, eu entro no modo de inserção no final da linha. Pressiono Enter. Pronto. Beleza? Então vamos lá. Eu dei 2 cliques lá, eu vou ver copiado o caminho, tá? Então eu vou sair do arquivo aqui, de novo. Dei 2 cliques, copiei. Para eu não ter que digitar todo o caminho. Vamos dar o VI de novo aqui. Shift GG. Shift A. Enter. Aí eu colo. Dou espaço. A tabulação aqui, ela não precisa ser a mesma, tá? Então o espaço aqui. Mas eu vou manter por organização. Onde eu quero montar esse barra dev hora bin, lv hora bin? Eu quero montar ele no barra U01. Qual formato, né? A gente utilizou o comando mkfs. A gente aplicou um file system nele. Qual foi o tipo de file system? Foi o xfs. Então, xfs. Aqui eu vou repetir defaults. E aqui eu vou repetir 0 espaço 0. ESC para sair do modo de inserção. 2 pontos. W. Q. Exclamação. Enter. Beleza. Se a gente executa um cat para ler o arquivo, a nossa entrada ela tem que estar lá. Ó. Ela está lá. Beleza? Ah, Léo, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é o seguinte, ó. O mount, estou desmontando, barra U01. df-h. Não está mais lá. Beleza? Se eu rebooto a máquina desse jeito, pela entrada está lá no fstab. Quando voltar o servidor, ele vai voltar com o barra U01 montado lá pra gente. Porque a gente acabou de adicionar a entrada lá. Tá? Se eu quiser montar ele agora, eu não preciso mais fazer mount, barra dev e blá blá blá. Se eu fizer só mount, barra U01, ele já identificou lá. Tá vendo? Ele já identificou a entrada do barra U01 lá dentro. Tá aqui a entrada com o file system. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer com o barra U01? O barra U01, a gente vai instalar o binário do Oracle aqui dentro. Tá? O binário do grid e o binário do banco. A gente vai utilizar esses 50 GB aqui para fazer a instalação do binário. E aí, posteriormente, criar o nosso banco, fazer a configuração de disco que é preciso para o Oracle. A próxima aula, a gente vai tratar, então, dos pré-requisitos de instalação para o Oracle Database. Então, parâmetros de kernel e tudo mais. Então, aguardo vocês na próxima aula.